Bom, dando continuidade ao nosso estudo cronológico dos textos de Lacan, nós estamos trabalhando os complexos familiares na formação do indivíduo. É um texto que está nos outros escritos e a gente parou na página 63. Vou continuar a leitura e aí, conforme vocês forem tendo também comentários, dúvidas, quiserem trazer algumas reflexões também, sobre o microfone e a gente conversa um pouquinho. E eu vou fazendo algumas pausas também ao longo do texto. Essa é uma parte que ele traz umas considerações bacanas, e provavelmente a gente já chega na parte dos complexos familiares mesmo, quando ele vai falar de psicoses e de neuroses no tema familiar. Bom, a gente está nesse segundo parágrafo. Ao contrário, por ser investida da repressão que a imago paterna projeta a força original desta nas próprias sublimações que devem superá-la. É por atar nessa antinomia o progresso de tais funções que o complexo de Édipo extrai sua fecundidade. Essa antinomia atua no drama individual e nós a veremos confirmar-se nele por efeitos de decomposição, mas seus efeitos de progresso ultrapassam em muito esse drama, integrados que estão no imenso patrimônio cultural. Ideais normativos, estatutos jurídicos, inspirações criadoras, o psicólogo não pode desprezar as formas que, concentrando na família conjugal as condições do conflito funcional do Édipo, reintegram no processo psicológico a dialética social gerada por esse conflito. Então, os fatores sociais e culturais, eles também influenciam a forma como o sujeito vai passar por esse drama do complexo de Édipo, por exemplo. E isso é interessante porque tem a ver com uma coisa que a gente discutiu no encontro passado, que tinha a ver com, por exemplo, hoje, pensando nas novas configurações de família, possivelmente nós teremos experiências diferentes na passagem pelo Édipo do que nós tínhamos pensando nas famílias ali heteronormativas, por exemplo, e pensando em quando Lacan escrevia tudo isso, e ele já colocava que existiam aí umas certas diferenças e de culturas para culturas. Mas aí, até pensando dentro da cultura ocidental, por exemplo, hoje nós temos ainda essas variações, né? Então, quando ele coloca ideias normativas, estatutos jurídicos, inspirações criadoras. Então, tudo isso vai influenciando como que o indivíduo vai passar por esse drama do Édipo. Então, tem uma estrutura, um complexo, que todos estão sujeitos a passar, mas a forma como cada um vai passar vai ser diferente. Que o estudo dessas formas refere-se à história, isso já constitui um dado para nossa análise. De fato, é com um problema estrutural que devemos relacionar o fato de, à luz da tradição histórica, só atingir em cheio os anais dos patriarcas, ao passo que só ilumina nas franjas, justamente aqueles em que se situa a investigação de um Bachofen, os matriarcados subjacentes por parte da cultura antiga. E nessas diferenças das sociedades patriarcais e matriarcais, a gente conversou também no encontro passado. Aproximaremos desse fato o momento crítico que Bergson definiu nos Fundamentos da Moral. Sabemos que ele reduz a função de defesa vital à totalidade da obrigação, com que designa o laço que encerra o grupo humano em sua coerência, e que, inversamente, reconhece um ímpeto transcendental da vida em todo movimento que abre esse grupo, universalizando tal laço. Dupla origem descoberta por uma análise abstrata, sem dúvida, voltada contra suas ilusões formalistas, mas que continua limitada ao alcance da abstração. Ora, se através da experiência, tanto o psicanalista quanto o sociólogo podem reconhecer, na interdição da mãe, a forma concreta da obrigação primordial, eles podem também demonstrar um processo real de abertura do liame social na autoridade paterna e dizer que, pelo conflito funcional do Édipo, ela introduz na repressão um ideal de promessa, na página 64. É interessante quando ele coloca essa noção de liame social, porque o Lacan ele vai definir, tanto no seminário 17, depois ele fala isso também no 20, definir o discurso como liame social, liame como laço social. Então, por isso que quando a gente fala em a clínica do social, existe uma contradição própria, interna dessa terminologia, porque então toda clínica ela é social, ela tem esse liame social, ela faz parte do discurso
e o discurso é um liame ou um laço social. Então, interessante ver ele falando de liame social aqui, que a gente ainda está bem antes, e que depois ele vai formular a teoria dos discursos no 17. Do 16 para o 17 ele já começa a falar sobre essa noção de discurso como liame social. Depois no 20 ele fala bastante sobre isso. Diga, Gabi. É, podia concluir, mas era só para entender o que é isso, o que seria esse ideal de promessa, assim, eu não entendi isso. O que é que ele quer dizer com isso? É no final desse Onde parágrafo está? que você acabou de ler. Pelo conflito funcional Ah, do tá. Édipo. Aham. Ele introduz na repressão o ideal de promessa, como se tivesse predeterminado essa promessa, como se fosse ter a atenção ou o amor da mãe ou do pai dentro do complexo. E pelo menos eu tinha lido assim, né? Então, pelo conflito funcional, ele introduz umas saídas possíveis para esse complexo. E aí, esse ideal de promessa seria quase como cumprir a normatividade que é esperada para a passagem pelo complexo. Ajuda? Bom, vou continuando mais um pouquinho aqui. É na página 64 agora. Caso se refiram aos ritos sacrificiais com que as culturas primitivas, mesmo havendo chegado a uma concentração social elevada, realizam com o mais cruel rigor, vítimas humanas desmembradas ou enterradas vivas, as fantasias da relação primordial com a mãe. Eles lerão em diversos mitos que o advento da autoridade paterna corresponde uma moderação da repressão social primitiva. Legível na ambiguidade mítica do sacrifício de Abraão, que, aliás, liga-o formalmente à expressão de uma promessa, esse sentido é não menos evidente no mito do Édipo, por mais que desprezemos o episódio da Esfinge, representação não menos ambígua da emancipação das tiranias matriarcais e de declínio do rito do assassinato régio. Seja qual for sua forma, todos esses mitos se situam na fímbria da história, bem longe do nascimento da humanidade, do qual são separados pela duração imemorial das culturas matriarcais e pela estagnação dos grupos primitivos. Segundo essa referência sociológica, a existência do profetismo pelo qual Bergson recorreu à história, na medida em que ele se produziu iminentemente no povo judeu, é compreensível pela situação eletiva que foi criada para esse povo, por ele ser o defensor do patriarcado entre grupos dados a cultos maternais, por sua luta compulsiva para preservar o ideal patriarcal contra a sedução irreprimível dessas culturas. Através da história dos povos patriarcais, vemos assim afirmarem-se dialeticamente na sociedade as exigências da pessoa e a universalização dos ideais. Testemunho disso é o progresso das formas jurídicas, que eternizou a missão vivida pela Roma antiga, tanto em potência quanto em consciência, e que se materializou na extensão já revolucionária dos privilégios morais de um patriarcado e uma plebe imensa, e a todos os povos. Duas funções nesse processo refletem-se na estrutura da própria família: a tradição dos ideais patrícios, de formas privilegiadas de casamento, e a exaltação apoteótica trazida pelo cristianismo para as exigências da pessoa. A Igreja integrou nessa tradição moral do cristianismo ao colocar em primeiro plano, no laço do matrimônio, a livre escolha da pessoa, assim fazendo a instituição familiar dar o passo decisivo rumo à sua estrutura moderna, a saber, a inversão secreta de sua preponderância social em prol do casamento. Inversão que se realizou no século XV com a Revolução Econômica, no qual saíram a sociedade burguesa e a psicologia do homem moderno, porque os casamentos antes eles cumpriam também a interesses socioeconômicos. E aqui, né, quando ele coloca essa tradição moral da escolha livre da pessoa, muitos dos romances antigos diziam disso, né, da família escolher um parceiro amoroso para um ou outro e haver ali um enamoramento por alguma outra pessoa que não cumpria esses ideais de família que estavam se esperando, né? Então aqui ele está marcando essa certa mudança
né, na formação, na estrutura da família. Com efeito, são as relações da psicologia do homem moderno com a família conjugal que se propõem ao estudo do psicanalista. Esse homem é o único objeto que ele realmente submeteu à sua experiência. E se o psicanalista encontra nele o reflexo psíquico das condições mais originais do homem, porventura pode ter a pretensão de curá-lo de suas fraquezas psíquicas, sem compreendê-lo na cultura que lhe impõe as mais altas exigências, e sem igualmente compreender sua própria posição diante desse homem não extremo da atitude científica, senão a gente estaria tratando de adequar os pacientes a uma certa norma, uma certa forma de ser e de agir e de casar, de escolher as parcerias amorosas. Então a gente não se coloca nesse lugar. Mas aqui eu achei interessante colocar essa ideia dessa pretensão de curá-lo das fraquezas psíquicas, que é muito diferente do que se faz numa análise, né? É, quando Freud ele vai estabelecer que existiam então as pessoas normais e as neuróticas, né? Ele fazia uma certa distinção com relação a isso, seria quase como desse processo de curar das fraquezas psíquicas. Então, não reconhecendo ali que então todo sujeito está inserido num discurso e esse discurso vai ter uma certa estrutura, seja de uma neurose, de uma psicose, de uma perversão, é, não teria essa noção de fraquezas psíquicas, de reintegrar, de curar de fraquezas psíquicas. Então, aqui também tem um ponto importante, assim, a gente não trabalha com essa adequação, nem com essa noção de fraqueza psíquica. Os discursos não tem nenhum que seja melhor que o outro. Eu sempre falo, né? A gente acha que o melhor é o que a gente não é. Então, quem é neurótico queria ser psicótico, quem é psicótico queria ser neurótico, é uma coisa, cada um tentando eleger qual seria a melhor estrutura psíquica ou aquela que sofreria menos. Mas a gente está inserido na linguagem, né? Tá no mundo, está na linguagem. Então, não tem como escapar essa estrutura de sofrimento, seja qualquer estrutura que se esteja, né? A forma como cada um vai sofrer é que acaba sendo diferente, mas não haveria nenhuma é, estrutura de escolha. Ah, é melhor se eu fosse psicótico, seria melhor se eu fosse histérico, seria melhor se eu fosse neurótico obsessivo. Então, não ter essa noção dessa fraqueza psíquica ou de que existe uma estrutura melhor de ser do que a outra. Mas é curioso, né? Porque se você observar nos próprios grupos de estudo hoje, no que a gente vê, é quase considerado como que o normal fosse ser neurótico, tanto que as outras são pouco citadas ou comentadas. Não, isso aqui só vale para neurótico. E as outras acabam ficando à deriva, né? Sim, sim. Tem todo um preconceito com relação às estruturas, né? Como se ser psicótico fosse pior. E isso implica também até num subdiagnóstico, porque aí as pessoas vão diagnosticar as psicoses só pelos fenômenos maiores, elementares, de alucinações e de delírios, e às vezes psicoses que não passam por esses fenômenos elementares de alucinação, de algo delirante nesse sentido, acabam sendo subdiagnosticadas como neuroses e conduzidas como neuroses, e isso acaba dando ruim em alguma medida, né? Então, tem toda essa coisa porque nós aqui, né? Nós aqui desse grupo, neuróticos, não, a gente não sabe, cada um tem sua estrutura aqui e não nos cabe, né? Não faz diferença. A gente tá aqui estudando, não faz diferença nenhuma. Eu falo, né? Quem tem que se dar conta disso é o analista de cada um. Esse diagnóstico só importa para o analista, porque é o analista que vai conduzir o caso, conduzir aquela estrutura discursiva. Então não importa nem para a gente, é que a gente é curioso, fica querendo saber qual que é a nossa estrutura, mas não importaria nem para a gente, importa para o nosso analista que vai conduzir o nosso caso. Deixa eu ver, tem algum. Pode falar, Kelly. Deixa eu vou abrindo aqui. É interessante que esse assunto do que é normal, eu estou lendo um livro muito interessante que ele fala sobre o DSM, sobre, né, enfim, sobre quem começou a escrever o DSM
e sobre as medicações e que via isso tá se tornando, né, para que via isso está indo. E aí tem uma parte que eu estou no começo do livro, ele fala, ele faz a pergunta, né? O que é normal? E aí ele cita o que é normal, por exemplo, um filósofo diria sobre normalidade, o que um sociólogo, antropólogo, o que um médico, e aí ele vai fazendo uma comparação, né? Assim, e até onde eu tô lendo, assim, porque o livro é bem grosso, eu comecei a ler agora, ele começa a falar de como é complexo essa questão de normalidade, porque ele começa a fazer é, começa a colocar vários exemplos, até estatísticas, né? Nisso. E aí ele começa a falar, por exemplo, assim, tem uma parte que ele fala, bom, se você vai num determinado país e você come como sobrevivência uma formiga, né? Você precisa de proteína para sobreviver e você só tem, por exemplo, você vai lá e come a formiga. Isso é considerado normal. Se você está em outro lugar, isso já é considerado um transtorno, aquele pica, né? Que a pessoa que come coisas que, né, enfim, não deveria comer. Então aí ele vai citando vários exemplos, assim, né? Para mostrar, né, pelo que eu estou entendendo até agora que é complexa essa questão de normalidade. Quem dita aquilo que é normal, né? Aí ele fala, por exemplo, da questão cultural, né? Então, por exemplo, você matar alguém que está ali entrando por exemplo, numa terra nativa, né? Um forasteiro que, por exemplo, invade uma terra nativa, você matar, você é herói, você está protegendo, né? Se for fora desse contexto, por exemplo, é algo hediondo. Então é interessante que essa questão da normalidade é uma coisa muito complexa, porque ela perpassa sobre um monte de coisa, inclusive sobre a cultura. Então, quem dita o que é normal? Né? É uma leitura muito interessante, assim, indico para todo mundo. Eu tô no começo, mas eu tô amando, Qual que é o assim. nome, Kelly? Voltando ao normal, como o excesso de diagnósticos e a medicalização da vida estão acabando com a nossa sanidade e o que pode ser feito para retomarmos o controle. Ele é um psiquiatra que ele participou à frente do DSM-3, da equipe, Uhum. ele que coordenou. E aí ele foi, inclusive, tipo assim, solicitado para fazer o último DSM, que eu acho que é o 5, né, se eu não me engano. E aí ele explica tudo esse livro é explicando por que que ele não quis participar e porque ele começou a ver que os amigos dele estavam levando o DSM para um rumo que é prejudicial, é preocupante, né? A gente está vendo aí esse surto de diagnóstico e medicação, e aí ele fala disso no livro, é muito interessante, viu? Eu indico bastante. Não, bacana. A Larissa colocou aqui sobre um comentário que o Alt fez, deve ter sido em algum grupo de estudo, né? Que pode ter um degrau de cada diagnóstico, neurose grave ou nem tanto. A Vanessa colocou normal para quem? E a Cíntia, a questão da normalidade é tão complexa quanto a questão da verdade. O que é para quem? Porque tudo isso estaria em torno de um referencial, né? Para falar sobre isso, teria que ter um referencial. E a gente não tem referencial, né? Essa é uma das questões. Diga, Diana. Oi, oi, boa tarde, gente. Isso me levou a pensar, há pouco tempo eu li um texto da Flávia Dutra, que ela faz uma construção sobre o evolucionismo na psicanálise, né? E quanto que essa questão do tipo clínico, né, também passa por essa questão de uma lógica evolucionista, que nem a Cíntia traz. E como se a neurose fosse o ápice onde se pudesse chegar como padrão de normalidade, né? E adorei a provocação da Cíntia. Normal para quem, né? Em que circunstâncias? Mas que isso também um certo, uma certa história, né? Porque era assim que se pensava, porque era assim que se produzia. E essa lógica do evolucionismo também nos coloca nessa hierarquização do tipo clínico, né? Da neurose ser melhor, da psicose ser pior, enfim. E como que isso impacta diretamente na produção, né? Sim. Porque fala-se muito mais de neurose, muito mais de psicose, e aí a gente vê assim uma lacuna gigantesca, por exemplo, na história da perversão. Tem gente que fala sobre, tem gente que escreve sobre, mas é muito, em quantidade é muito menos. E Uhum. aí tem vários desdobramentos disso, né? Se chega, se não chega, se tem ou se não tem, enfim.
N coisas, mas como que essa questão de se pensar evolutivamente a psicanálise também nos coloca nesse lugar de hierarquizar o tipo clínico? Sim. E nesse sentido, né? Então era assim, primeiro se falava só sobre neurose, né? Então tem o normal e a neurose, com Freud. O Freud mesmo, quando ele faz a análise do caso Schreber, ele até ele não é que ele não ele fala ali que não tem recurso. A psicanálise não tem teoria ainda para isso, mas que ele acha que seria possível tratar, mas deixa isso assim, ó, a gente não tem recurso ainda para isso. Por exemplo, vem Lacan, vem outros teóricos também e ampliam já um pouco mais com relação às psicoses. Mas foi muito próprio isso que você trouxe, de pensar, por exemplo, as perversões. Fica ainda nesse discurso de não chega e não se estuda, né? Não tem tanto material, tanta referência. Então, até para a gente entender o que que seria essa estrutura, chegaria como, para não esperar que o perverso chegue como se fosse esse psicótico que vem com tudo desencadeado, vem com um fenômeno alucinatório, como se o perverso viesse ali a partir de um crime, alguma coisa nesse sentido. Mas às vezes tem estruturas de perversão. A Karina Ciuto, também da Pola, ela até produziu um artigo interessante falando sobre cena perversa que ela colocou que, por exemplo, em algumas estruturas poderia acontecer uma cena perversa, uma situação e que seria de uma perversão. E aí ela fala sobre o Baby Render lá, o bebê rena, que ali tem uma estrutura de uma psicose, mas que há também uma cena, pelo menos, de perversão, que é a cena do abuso ali, como aquilo vai se configurar. E ela desenvolve toda uma teoria com relação a isso, saída perversa, cena perversa. Então, são várias nomenclaturas também que isso a gente só se chega estudando. Estudando, desenvolvendo uma teoria para isso, né? Vendo como que isso chega na clínica, o que que poderia ser da clínica que diria dessas cenas, dessas estruturas, enfim. E que acaba não sendo, né? E aí acaba caindo nessa coisa da eleição. Então, a perversão não chega, a psicose é rara e a gente lida com a neurose. E aí nisso são esses subdiagnósticos e essas eleições de então é melhor ser. É melhor ser neurótico do que ser psicótico, do que ser perverso, alguma coisa nesse sentido. Diga, Vanessa. Não, só queria voltar um pouco dessa normalização, né, o normal numa cultura. Eu li um tempo atrás sobre uma tribo indígena, que é cultural deles, a criança nasce com uma deformidade, eles preparam um ritual, onde eles queimam a cinza da criança e todos da tribo tomam um mingau com essa cinza. Então, assim, Olha é, aí. na cultura indígena isso é Uhum. normal. E acontece em várias tribos indígenas. Só queria trazer isso. Não, perfeito o exemplo que você trouxe. Porque aí tem a ver tudo com o que a gente falou agora também sobre a perversão. Então, se alguém dessa tribo vai para uma análise e conta sobre isso, se a gente está com esse olhar, né, cultural, não está considerando esse enquanto um aspecto cultural, a gente vai falar o quê? É perverso. Imagina que absurdo, queimou o bebê. Então é muito delicado. E aí volta nisso, normalidade para quem, qual que é o referencial, a gente entender de qual cultura que a gente está falando, né? Eu sempre falo aqui, eu participei de vários grupos de discussões clínicas, grupos de supervisão, passei um tempo participando em países diferentes, né? E no que eu participei na Inglaterra, tinha gente de outros países também no grupo. E a gente discutiu um caso de uma neurose obsessiva numa pessoa que fazia parte de um sistema de castas indianas. E o quanto era duro ali pensar em saídas, porque culturalmente, para algumas questões que eram levantadas ali no tema da análise, não havia saída. Era cultural que deveria ser daquele jeito. Então, muito delicado a gente impor ali, então, que deveria, né, na nosso manejo, conduzir para um caminho que culturalmente seria impossível. Então, seria, então, complexo. E a gente está falando aqui de complexos familiares. Pensa, então, uma família, né, que está inserida nesse contexto das castas. Então, é ainda mais complexo. E a gente trabalha com esses aspectos culturais também. A gente não consegue desconsiderar isso. Diga, Cíntia. Eu acho que a questão da cultura, ela normalmente ela é muito pouco considerada hoje em dia.
porque, inclusive, se você considerar dentro do Brasil, a diferença de cultura é uma coisa absurda. E o que a Diana trouxe sobre a psicose, eu acho importante, porque existe uma espécie de um posicionamento que diz, não, psicose não chega no consultório. Psicose não, perdão, a perversão. Perversão Perversão. não chega no consultório, como se fosse uma tábua rasa, não chega e ponto. Então, nem se olha para isso. A psicose, eu tenho visto, acho que nesse último ano, começar a se olhar um pouquinho para ela. Mas até o ano passado, pelo menos nos grupos que eu conheço, que eu participo, era assim, quase que um tabu, né? Mas a perversão ainda se mantém como um tabu, como uma coisa que não chega, não existe, então nem se olha para. E deveria ser o contrário, né? Eu falo isso com relação às psicoses, porque tem esse discurso também você falou de perversão, mas na psicose é quase que assim, a psicose grave não chega, que é a psicose que alucina, que tem delírios muito mais elaborados. E tem alguns dos grupos que eu participei de discussão de casos também eram da Argentina. Então tinham pessoas de países da América Latina. E tem muito argentino, muito psicanalista argentino que opta por não atender psicose. E tudo bem, a gente tem essa opção de não atender, né? Agora, justamente por a gente não atender, é aí que a gente teria que estudar o triplo, que é para poder identificar direito. Senão a gente fica com psicoses manejando como neuroses. Então, justamente por você fazer essa opção, então, de não atender, é que você deveria estudar mais ainda e não negligenciar no sentido de perversão não chega, então eu não estudo. Psicose eu não atendo, então eu não estudo, vou estudar só neurose. Senão a gente vai ter essa lente da neurose para ler todos os casos que chegaram. Quase como uma lente meio viciada ali, naquela leitura do caso que vai ser feito. Lendo tudo como neurose, sendo que tem ali particularidades de outras estruturas que podem estar passando batido. Foi colocado aqui, não chega ou não percebemos? Diga, Vanessa. Nayara, queria levantar até uma coisa que agora, quando a Diana faz essa pergunta e você traz isso, não chega, não percebemos, ou volta na partinha do texto lá por uma luta convulsiva para preservar um ideal até mesmo do analista. Uhum. Uma ótima provocação. E alguém recomendou mais alguma coisa aqui. Acho que foi um filme. Tem um filme real lindo falando desse tema das castas, de uma repórter, Isabel Wilkerson. Ela escreveu um livro, chama Origin. O Esse eu livro não chama conhecia. Cartas. Ela escreveu mais de um, inclusive, desse tema, mas o filme chama Origem. É muito bom, tá? Acho que tem na Netflix ainda. É Ah, eu bem vou dar uma legal, assim, olhada. para a gente poder entrar nesse mundo aí né, dessa cultura aí problemática da Índia, né? Mais na Índia. Tem em outros lugares, mas na Índia é bem forte, né? Uhum. Vou continuar mais um pouquinho aqui. Ele continua falando sobre isso, Só um da cultura segundo, ocidental. Lorena, e Diga, desculpa, eu te cortei, imagina. mas até a gente estava lendo esse texto no outro espaço, né? E até uma outra leitura da gente pensar é como o Lacan percorre no começo falando dos povos primeiros, né? Quando a gente pensa em algumas leituras europeias dos povos que aqui sempre vai estar a tradução de primitivos, mas são primevos. A gente estava fazendo o do nascimento da psicanálise e muitos lugares, até no livro do Garcia Rosa, que a gente sempre volta porque ele é muito bom, mas tem ali a Europa como ditando o movimento de construção de Sim, saber e que é ali que a psicanálise vai se pautar para criar, entender, fazer essa comparação de uma coisa positivista ou não. Mas a gente tem, por exemplo, os maias, incas e astecas com séculos e séculos de construção e não é considerada nem quando a gente para ler aqui. é. Então, a gente está falando de povos, cultura, e aí a gente entende aqui que é um recorte de um Lacan aqui na Europa, mas o quanto é importante a gente lembrar desses complexos familiares, de como a gente vê os povos primeiros e a construção de saber, porque senão a gente fica também bem limitada a um campo estreito, né? Sim, sim. Tem inclusive toda uma discussão sobre isso, sobre essa tradução do primitivo e do primevo, ainda com Freud, que ele faz um estudo também dos aborígenes da Austrália, e eu achei interessante você trazer isso para algo que culturalmente é até mais próximo da gente,
né? E que a gente também não se debruça tanto sobre esse estudo, sobre considerar essa interlocução cultural mesmo. Porque aí a gente está partindo em torno, como o referencial, né? Eu estava falando, né, de a gente não tem referencial da normalidade, mas o referencial aqui está sendo a cultura ocidental, né? Ó, na página 65. Ora, em nossa época, mais do que nunca, é impossível compreender o homem da cultura ocidental fora das antinomias que constituem suas relações com a natureza e com a sociedade. Como compreender fora delas, seja a angústia que ele exprime no sentido de uma transgressão promética em relação às suas condições de vida, seja as mais elevadas concepções com que se supera essa angústia, reconhecendo que é por crises dialéticas que ele cria a si mesmo e seus objetos. Esse movimento subversivo e crítico em que o homem se realiza encontra seu germe mais ativo em três condições da família conjugal. Por encarnar a autoridade na geração mais próxima e numa figura familiar, a família conjugal coloca essa autoridade ao alcance imediato da subversão criadora. Isso já é traduzido para a observação mais comum, pelas inversões imaginadas pela criança nas ordens das gerações, nas quais ela se coloca no lugar de um genitor de um dos pais deste. Por outro lado, o psiquismo é não menos formado nela pela imagem do adulto do que em oposição à coerção dele. Esse efeito se opera pela transmissão do ideal do eu, e da maneira mais pura, como dissemos, do pai para o filho. Ele comporta uma seleção positiva das tendências e dos dons, uma realização progressiva do ideal no caráter. É a esse processo psicológico que se deve a existência de famílias de homens eminentes, e não a pretensa hereditariedade, que conviria reconhecer em capacidades essencialmente relacionais. Então, essa noção dessa transmissão do ideal do eu é relacionado às figuras ali paterna e materna. Na página 66. Enfim, acima de tudo, a evidência da vida sexual nos representantes das coerções morais e o exemplo singularmente transgressor da imago do pai, quanto à interdição primordial, exaltam no mais alto grau a tensão da libido e a importância da sublimação. Diga, Diana. Eu fiquei pensando aqui nesse recorte anterior sobre aquilo, por exemplo, que se apresenta enquanto um recorte de classe, um recorte que passa pelas questões de raça, né, pelas questões enfim, de preconceitos, que às vezes são recortes materiais, factuais, que aparecem ali, né? E quanto isso pode advir também desse lugar da história, né? Uhum, Dos laços, desse contexto, dos complexos familiares, né? Para não dizer que não citamos o nome do texto, mas como que isso se apresenta na história do sujeito, né? E como que às vezes isso não é apenas, deixa eu ver se eu consigo falar isso, como que isso não é apenas imaginário, mas que isso também pode advir de uma lógica significante, uhum. né? Essa questão do social, da raça, ah, do preconceito, e como que isso, por exemplo, chega na fala de um sujeito, no discurso do sujeito, que tem toda uma história que o precede, que vem de um mesmo lugar, que conta uma mesma história. Eu fiquei pensando nisso aqui, como é que essas coisas podem chegar e podem ser lidas apenas como uma construção meramente imaginária e às vezes não, ou não também. Não, também. Pensando no que você estava falando aí, me veio uma situação que aconteceu num contexto de uma pessoa, de uma paciente minha. Ela sofria muito bullying na escola. E aí tinha um menino em particular que era o que fazia mais esse bullying e aquela coisa, né? E fala com a escola, e fala com os pais, e chama pai, chama mãe. E, enfim, né? Então teve essa situação. Alguns meses depois, o pai desse menino estava em todas as notícias sendo indiciado por situações de abuso no trabalho e tudo mais. Então tem ali, dentro da própria família, desse complexo familiar, uma própria estrutura de violência, né? Que aquele adolescente reproduzia ali, mas que dentro da casa era normalizado.
dentro da família, aquilo era um comportamento normal, era algo normal de se fazer. Então, até pensar nessa noção de ideal do eu, né? Até para corresponder esse ideal do pai de ser uma pessoa também agressiva, violenta, abusiva, né? Então, tem muito a ver não só com figuras isoladas, mas com esse contexto do complexo familiar. Por isso que numa análise é importante a gente entender, não de forma a fazer uma entrevista, né? Me fala sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre o seu irmão, sobre o Mas a gente precisa contextualizar. Esse filho é o, como a gente conversou, né? É o mais novo, é o mais velho, é o do meio. Quem que é esse pai? Quem que é essa mãe? Qual que é a relação do paciente, né, do analisante com esse pai, com essa mãe, com esses irmãos, com os avós? Então, ao longo, né, da narrativa das histórias, a gente vai tentando sempre entender um pouquinho melhor dessa relação com essas figuras de pequenos outros e que alguns deles vão ocupar lugares de grande outro também, né? Pensando que às vezes o pai ou a mãe vão estar ocupando esse lugar, então é importante a gente entender qual que é a relação sujeito-outro, para poder até pensar em diagnóstico, em manejar o caso e tudo mais. Diga, Kelly. Então, isso que a Diana falou me fez lembrar que semana retrasada, eu acho, a gente estava falando disso no grupo de estudos, né? Sobre crianças, tal, a gente estava tocamos nesse assunto de que eu fiquei falando assim que eu fiquei pensando o quanto eu ser diferente desse outro, né? Esse espanto, esse preconceito, tem a ver com essa questão dos pais mesmo. Isso vem dos pais, né? Daquilo que os pais passam para os filhos. Então, às vezes, por exemplo, é, os pais não ensinam que existem outras línguas, né? Outras cores. Outras, por exemplo, crianças, enfim, com deficiências, tal. E o quanto é importante a gente ter brinquedos, né, diferentes na nossa clínica, de raças, cores e assim por diante, até de deficiências, para que a criança aprenda que esse, entre aspas, né, diferente do que eu vejo a minha imagem no espelho, na verdade não é diferente, ele é igual a mim. Né? Porque só é igual porque, de certa forma, eu estou ensinando, eu estou mostrando, então não vai ser alguém diferente de mim, né? Por que seria? Só porque é uma língua, uma cor diferente? Ou algum tipo de deficiência. A gente estava falando sobre isso. E aí eu fiquei lembrando, né, de quando, falou agora do ideal do eu, o quanto realmente, quando uma criança ela vem com um certo tipo de preconceito, o quanto isso vem mesmo do que os pais passaram para ela, porque a criança ela não sabe, né? Se a gente for pensar numa criança, ela não tem essa noção, né, quem passa isso? Os adultos, que têm essa já consciência, né, dessas, entre aspas, diferença. E aí eu fiquei pensando lá no seminário 3 tem uma parte que Lacan fala assim: lembro-me de um garotinho que, quando recebia um tapa, perguntava: é um carinho ou uma palmada? Né? E Uhum. aí é isso mesmo, porque depende, se o pai passou, né, que esse tapa é um carinho, é uma forma de amor, é isso que a criança vai aprender, né? Que amar, que o tapa significa, de certa forma, amar, né? É, Que então eu aí fiquei pensando fica nessas coisas. Não sei se pegando, eu fui muito longe. achei interessante esse exemplo, desculpa te cortar, mas porque fica estranho o tapa com o amor, mas a gente escuta o quê com relação a isso? Eu tô fazendo isso porque eu te amo, eu quero o seu bem. Isso a gente escuta. E isso pode ser convertido em significante de amor, que aí já é nessa leitura do caso, né? O tapa é amor ou é agressão, né? Ou é carinho. Isso já acaba sendo uma leitura, né, que a gente vai fazendo do caso. Mas o quanto é comum, né, a gente escutar coisas nesse sentido, mas é pro seu bem, tô fazendo isso para te educar, é porque eu te amo. Mesma coisa em situações de relacionamentos abusivos, né? Não é abuso, é cuidado. Eu faço isso porque eu te amo, porque eu cuido de você. E aí vem os excessos. E aí esse excesso é convertido nesse significante, às vezes, de amor. Tá vendo? Ele me ama. Ele faz isso, mas é porque ele me ama. Cadê? Vanessa. Eu queria, algo que vem na minha mente, que eu fiquei pensando aqui, quando a Kelly traz mostrar para a criança, os pais deveriam mostrar para a criança que há algo diferente além dela mesmo lá fora. Mas eu penso,
que o pai, para mostrar que há algo diferente lá fora e que esse diferente não é ameaçador, que não é rival, o pai tem que também ter essa, vamos dizer assim, não é conscientização. Porque geralmente as pessoas veem o diferente como algo que ameaça, algo que, né, que eu preciso rivalizar. Então não é só mostrar o diferente, mas seria mostrar o diferente como algo que não traz essa ameaça, e que você não precisa estar rivalizando o tempo todo. E isso é complicado porque os pais também precisam ver o diferente dessa forma. Sim. Tem uma noção também de. A psicanálise, essa noção de igualdade, ela é um pouco. Rende uma discussão, porque seria como f- trabalhar que há a diferença, que é diferente, mas respeitando essa diferença. Porque, enfim, né, tem algumas discussões, isso é controverso também, né, assim, mas tem algumas discussões que vão caminhar para um sentido de somos iguais, né? E, na verdade, não somos, né? Há a diferença e respeita-se essa diferença, mas que passa por esses adultos, como a Kelly falou, que vão conscientizar. E se, por exemplo, a gente, enquanto analista, está alienado dessas estruturas, a gente vai o quê? A gente vai na loja de brinquedo e vai pegar o que tem lá. É o quê? A Barbie. Hoje em dia tem um pouco mais de outros brinquedos que respeitam, que valorizam outros aspectos e tem aspectos de diferença e tudo mais, mas não é o mais comum. E se a gente não está atento a essa temática, por exemplo, da diferença, o nosso consultório também vai ter só esses brinquedos padrões, né? E não contemplando essas outras formas, essas diferenças. Diga, Kelly. Não é, acho que essa palavra normal não, acho que não ficou muito boa. É isso, não é questão de que ser. Quando eu falei normal, é no sentido assim. Não, igual, eu falei normal, não, eu falei igual. Quando eu Igual, falei é. igual, eu falei no sentido assim, é um ser humano igual a mim, digo, um ser humano, né? Todos nós somos, independente das diferenças, né? Todos nós somos seres humanos, ou seja, todos nós somos pó, né? Enfim, viemos do pó. E aí, quando a gente estava falando dos brinquedos, tal, a gente estava falando que a Vanessa falou dessa questão dos pais, né? Porque realmente é difícil, porque os pais passam isso para a criança. E aí a gente estava falando da nossa questão enquanto analista na clínica, de poder, na clínica com crianças, por exemplo, Uhum. usar isso, né, como recurso para ajudar essa criança, né, a descolar um pouco dessa percepção, talvez, que os pais passem, que é problemático, né? A gente falou na escola, você falou do bullying, todas essas questões, né, são problemáticas, né? Que a criança vai passar nisso na fase da escola, principalmente. Então, a importância de a gente poder usar muito os recursos, né, dos brinquedos, por exemplo, é um deles, para poder trabalhar essas questões com a criança, né? Porque Uhum. se o paciente é a criança, a gente, com relação aos pais, a gente não tem muito o que fazer, né? Mas com aquela criança, talvez a gente possa usar os recursos para poder, de alguma forma, manejar isso na clínica, né? Senão fica muito restrito a quase como se a gente precisasse, então, educar os pais para que isso fizesse parte da questão da criança. E a gente, principalmente quem atende, né, criança, adolescente, sabe que sempre isso é possível. E que a gente trabalha Então, vai ter um sujeito ali e ele vai ter uma certa autonomia. Até essa noção de ideal. Ele vai perceber que não é só a figura do pai e da mãe. Então, vai ter um ideal, às vezes, de um professor, né, de uma figura pública, do analista. Então, que vai podendo haver outras referências ali para ter. Senão, fica sendo essa referência única também, dos pais e quase como uma cola, né? Deixa eu ver o que mais colocaram por aqui. A elaboração do amor, tema de muitas análises do que é o amor. Respeitar a alteridade, que chamamos de diferente. A Clarissa falou também, percebe isso na escuta. São tantas questões aparentes diferentes, mas tem ali um ser humano que sofre. Uhum. E aí, às vezes, o sofrimento é até por um não reconhecimento desses pais, nessa noção de identidade e tudo mais. Vou continuar mais um pouquinho aqui, então, na página 66. É por materializar da maneira mais humana o conflito do homem com sua angústia mais arcaica,
É por lhe oferecer o mais leal campo fechado e que ele pode bater-se com as figuras mais profundas de seu destino. É por colocar ao alcance de sua existência individual a vitória mais completa sobre sua servidão original que o complexo da família conjugal cria os sucessos superiores do caráter, da felicidade e da criação. Ao atribuir a diferenciação máxima à personalidade antes dos períodos de latência, o complexo confere aos confrontos sociais desse período seu máximo de eficácia para a formação racional do indivíduo. Com efeito, podemos considerar que a ação educadora nesse período reproduz numa realidade mais lastreada e sobre as sublimações superiores da lógica e da justiça, a articulação das equivalências narcísicas em que teve origem o mundo dos objetos. Quanto mais diversificadas e mais ricas forem as realidades inconscientemente integradas na experiência familiar, mais formador será para a razão o trabalho de redução delas. Exatamente o que a gente foi falando desse papel da educação, né? Assim, portanto, se a psicanálise evidencia nas condições morais da criação um fermento revolucionário que só se pode apreender numa análise concreta, ela reconhece na estrutura familiar, para produzi-lo, um poder que ultrapassa qualquer racionalização educativa. Um fato merece ser proposto aos teóricos, não importa a que facção pertençam, o de uma educação social de pretensões totalitárias, para que cada um tire suas conclusões conforme seus desejos. O papel da imago paterna deixa-se entrever de maneira impressionante na formação da maioria dos homens. Sua irradiação literária e moral na era clássica do progresso, de Cornélia Proudhon, merece ser assinalada, e os ideólogos que no século XIX fizeram contra a família patriarcal as mais subversivas críticas não foram os que menos traziam sua marca. Não estamos entre os que se afligem com um pretenso afrouxamento dos laços de família. Acaso não é significativo que a família tenha se reduzido ao seu grupo biológico à medida que foi integrando os mais altos progressos culturais? Mas um grande número de efeitos psicológicos parece nos decorrer de um declínio social da imago paterna. Um declínio condicionado por se voltarem contra os indivíduos alguns efeitos extremos do progresso social. Um declínio que se marca, sobretudo em nossos dias, nas coletividades mais desgastadas por esses efeitos. A concentração econômica, as catástrofes políticas. Não foi esse fato formulado pelo chefe de um Estado totalitário como argumento contra a educação tradicional? Esse é o declínio mais intimamente ligado à dialética da família conjugal, uma vez que se dá pelo relativo crescimento, muito sensível na vida norte-americana, por exemplo, das exigências matrimoniais. Seja qual for o seu futuro, esse declínio constitui uma crise psicológica. Talvez com essa crise que convém relacionar o aparecimento da própria psicanálise. O sublime acaso da genialidade talvez não explique por si só que tenha sido em Viena, centro, na época, de um estado que era melting pot das mais diversas formas familiares, desde as mais arcaicas até as mais evoluídas, desde os derradeiros grupos agnatos de camponeses eslavos até as mais reduzidas formas do lar pequeno burguês, e as mais decadentes formas do casal instável, passando pelo patriarcalismo feudais e mercantis, que um filho do patriarcado judaico imaginou o complexo de Édipo. Como quer que seja, foram as formas de neurose predominante no fim do século passado que revelaram que elas eram intimamente dependentes das condições da família. Essas neuroses, desde o tempo das primeiras adivinhações freudianas, parecem ter evoluído no sentido de um complexo caracterológico no qual, tanto pela especificidade de sua forma, quanto por sua generalização, ele é o núcleo da maioria das neuroses. Podemos reconhecer a grande neurose contemporânea. Nossa experiência leva-nos a apontar sua determinação principal na personalidade do pai, sempre de algum modo carente, ausente, humilhada, dividida ou postiça. É essa carência que, de acordo com a nossa concepção do Édipo, vem estancar tanto o ímpeto instintivo quanto a dialética das sublimações. Qual madrinhas sinistras instaladas no berço do neurótico, a impotência e a utopia aprisionam sua ambição, seja porque ele sufoca em si as criações esperadas pelo mundo em que nasce, seja porque no objeto que propõe para sua revolta, ele desconhece seu próprio movimento.
E assim, aqui ele já aponta um certo declínio da função paterna. E tem muitos autores que defendem que hoje ainda isso está um pouco mais forte, essa noção de declínio, mas ainda é a que opera, né? Ainda é uma sociedade orientada ali nesse nome do pai, verticalizada. Então, hoje, muito menos do que quando ele, em 1958, acho que mais ou menos quando ele estava escrevendo esse texto, mas ainda é. Então, a gente tem um momento ali quase que de transição. Uma transição que começou ali, lá para 1950, 1960, mas que ainda era muito forte, e hoje a gente ainda tem isso. Não dá para desconsiderar, então, e entender quase como se a norma fosse uma horizontalização das relações, porque de fato ainda não é, né? Tá caminhando para isso? Parece que caminha para isso. Vai chegar nesse momento de uma horizontalização de fato? Não dá para saber. Ainda mais pensando que é, existe uma noção ali de poder que está embutida, né? E que vai estar em voga. Então, o tempo nos dirá como que essas configurações familiares vão avançando, né? Mas essa noção do complexo mesmo, a gente vê que ainda se atravessa de alguma forma, em maior ou menor grau, com uma figura paterna mais fortalecida ou mais enfraquecida, com o papel da mãe de uma forma mais fálica ou menos fálica, mas ainda assim essas posições elas vão sendo ocupadas assim discursivamente, né? Bom, e aí a gente entraria na parte da parte 2 do texto, que é os complexos familiares na patologia. E aí ele divide nas psicoses de tema familiar, e depois ele vai trazer a noção das neuroses. Mas aí a gente continua na próxima semana. Deixa eu ver aqui. O da psicose é um pouco mais curtinho. E aí vem as neuroses familiares. As psicoses de tema familiar e as neuroses familiares. Certo, pessoal? Então, até semana que vem. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Lorena.